E aí pessoal, beleza? Meu nome é Romano e hoje eu vou finalmente falar sobre função, terminar o meu resumo sobre o primeiro bimestre, tá certo? E sobre matemática, né? E é muito importante eu saber função, porque ele predomina praticamente até agora, pelo menos pelo que eu vi, vai ser todos os assuntos do nosso segundo bimestre, tá? E é muito importante. E as dúvidas que tu tá tendo agora, provavelmente, elas estão vindo lá do primeiro bimestre. Então, às vezes, tu vendo esse vídeo, aprendendo os conceitos básicos, os conceitos iniciais, tá certo? Tu vai conseguir compreender melhor o que vai vir pela frente, tá? Então, é isso e espero que vocês gostem, tá? Então, função. O que é uma função? A gente fala que função, ela é uma lei de correspondência, tá certo? Mas uma lei de correspondência, tu consegue entender só com isso? Pois é, para a gente entender realmente o conceito de uma função, a gente tem que começar pelo contexto, começar pelo início, tá certo? Então, onde que a função vai se aplicar? É o seguinte, vão ter dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, tá certo? E esses dois conjuntos, eles vão ter dois elementos, tá? Presentes neles. Respectivamente são os elementos x e y, tá certo? Conjunto A, x, conjunto B, y. E a função, ela vai associar os elementos x e y, esses dois elementos, através dessa setinha, tá certo? E muitas vezes a função ela vai ser introduzida por uma fórmula. Então, ó, f de x, que é como a gente representa, é igual a alguma coisa. Nesse caso, eu vou botar só y, tá certo? Então, é isso que é uma função. Dois elementos, dois conjuntos, perdão, A e B, tá certo? E eles possuem os elementos x e y e vai ter uma seta que associa eles através de uma fórmula, tá certo? Esse é mais ou menos o conceito, só que dessa forma ainda assim fica complicado. Então eu vou fazer uma associação com coisas da vida real, sabe? Se é que você me entende, não que você não seja, para ficar mais claro na sua cabeça. Tá, então deixa eu dar uma leve apagada aqui. Então imagina o seguinte: você e a sua família tal estão de carro e vocês decidem que vão viajar para a Guiana, aqui do lado, né? Aqui do lado. Então, como é que vai fazer? Tu vai estar no Brasil, tá certo? Aí tu vai pegar a BR e vai seguir essa BR até chegar na fronteira onde você vai entrar em território guianense, né? Acho que é assim que você fala. Mas olha o que é importante. Tu vai seguir essa trajetória, tá certo? Que vai associar a Guiana e o Brasil, tá? Só que para você entrar no território da Guiana, tu vai ter que seguir as leis de lá, tá certo? Então, é a mesma coisa que acontece, ó, só que com números, tá certo? Desse aqui, tá? Mas uma curiosidade que na Guiana a gente só pode andar lá no lado esquerdo da rua, diferente do Brasil, que é no lado direito, tá certo? Então vai ter lá vai ter um negócio lá, que eu não sei falar não, acho que é viaduto não sei o nome, né? Que tu vai ficar andando no lado esquerdo agora, não no direito, tá certo? Então essa é a lei de correspondência, tá certo? Entre o Brasil e a Guiana. Tá, então é a mesma coisa aqui, ó, onde o nosso conjunto A, tá certo? Da onde a gente parte, tá certo? A gente fala que esse é o conjunto de partida, seria o nosso Brasil, o Brasil, tá certo? E o conjunto B de chegada seria a Guiana. E aqui tá o nossa família, né? O X e o Y, seria a família que vai andar de carro. Então, ela está seguindo a BR, aí quando ela bate na fronteira, né? Associa isso como um portal, uma máquina. O importante é tu saber o conceito que quando ele passar por aqui, ele vai ter que se aplicar as leis, vai ter que se aplicar a fórmula, tá certo? Então, quando a família, ó, tava de carro, parou aqui, ela vai ter que começar, ó, a seguir as leis dessa função, tá certo? As leis da fronteira, as leis desse conjunto. Para quê? Para que aconteça essa associação, tá certo? E então esse é o conceito mais ou menos de função, tá certo? Mas essa é apenas a forma de representar através do diagrama. Também tem como eu representar isso através, ó,
de um plano cartesiano, mas o que tu tem que entender? Que essa associação, você lembra do produto cartesiano? Essa setinha que liga eles, ela gera pares ordenados, tá certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos falar que o x ele vai ser igual a 2, o y igual a 3, e a lei de correspondência que associa eles vai ser f de x igual a x mais 1. Presta atenção. Então é como se acontecesse o seguinte, ó. Tem aqui o 2, o nosso elemento 2, tá certo? E ele está seguindo essa trajetória, tá certo? Essa seta. Quando ele esbarra na função, ele vai ter que se aplicar a lei, as fórmulas. Então o f de x, a função, quando x ele é igual a 2, vai ficar como? Vai ficar, ó, onde tiver 2 a gente coloca, onde tiver x, perdão, a gente coloca 2. Então vai ficar, ó, 2 mais 1. 2 mais 1, isso aqui é igual a 3. Então, f de 2 é igual a 3. Isso aqui corresponde a um par ordenado, tá certo? Ó, 2 e 3, uma coordenada. E como é que a gente representa isso no plano cartesiano? Muito simples, tá certo? X sempre vem primeiro e o Y vem segundo, tá certo? Isso aqui, ó, presta atenção, olha como nada é coincidência. Lembra que eu coloquei aqui X e Y? O X ele sempre pertence ao conjunto de partida e o Y sempre ao conjunto de chegada. Então os elementos, ó, quer dizer, calma aí que eu me perdi um pouquinho. Então, esse cara ele vai vir primeiro e esse cara vai vir segundo, tá certo? E aqui é a mesma coisa, ó, só que no plano cartesiano. E como é que funciona esse plano cartesiano? É o seguinte, conjunto A agora e o conjunto A e o B agora vão ser os nossos eixos X e Y. O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá certo? Onde, ó, quem que sempre vem primeiro? O X, né? Então esse aqui, ó, é o nosso conjunto de partida. Então ele sempre vai partir daqui para depois se associar aqui, entendeu? E tu vai perceber que é a mesma coisa, exatamente igual, só que tu tem que abrir a sua mente, pensar fora da caixa, tá certo? Então a gente achou o par ordenado 2 e 3, 2 e 3, então ó, vai ficar aqui, tal, com isso aqui você já tem que saber, né? Você tem que saber, mas calma aí que eu tenho que saber ligar, pronto. Presta atenção, olha como é exatamente igual. A gente não viu que o x ele vai seguir, quando ele esbarra na nossa função, ele vai se aplicar a fórmula e vai se associar ao seu correspondente? A gente não viu isso? Mesma coisa, olha aqui. Isso aqui, o x, é como se fosse o nosso conjunto A, o conjunto de partida. E daqui, ó, o elemento que a gente escolheu foi o 2, tá certo? O elemento que tem aqui é o 2. Tá certo? Que é representado por esse intervalozinho, tá certo? Diante de tantos números reais. E ele vai seguir, ó, a trajetória, tá certo? Tá seguindo a trajetória. Porém, quando ele esbarra na função, ele vai se aplicar a uma lei. E quando ele se aplica, ele vai se associar ao 3, que nesse caso é o seu correspondente, gerando essa coordenada, tá certo? Então é assim que a gente pode, né? Por isso que a gente pode fazer a representação através do gráfico, tá certo? Então, esse é mais ou menos o conceito de uma função. Espero que você tenha entendido. Agora, presta atenção no seguinte, ó. Depois que a gente vê essas coisas básicas, a gente tem que entender 3 coisas para finalizar, né? Nosso primeiro bimestre. Depois a gente vai entender mais uma, na verdade não é só finalizar e eu falei bosta. Mas eu já estou acostumado. Então, olha aqui. A gente tem que entender 3 coisas. O que é o domínio, representado pela letra D? O que é o contradomínio, que é o CD, pouco utilizado, tá certo? Você já vai entender por quê. E o conjunto imagem. Isso aqui é muito importante. Porque através deles a gente vai entender qual é muitas vezes é assim que ele te pede a parte da matemática, né? Ah, qual é o domínio da função, tá certo? Qual é o domínio da função? Qual é o contradomínio da função? Qual é o conjunto... Opa, calma aí, fiz bosta. O contradomínio, ó, coloca entre parênteses, da função, tá certo? Qual é o conjunto imagem da função, tá?
Então é isso que ele vai te pedir geralmente. E quem que é o tal do domínio, do contradomínio e do conjunto imagem, tá? Que são todos conjuntos. Que muito fácil. Conjunto domínio, tá certo? Quando ele te pediu o conjunto domínio, ele quer todos os elementos que estão presentes no conjunto de partida, tá certo? De onde parte a setinha. Então, ó, ele quer todos esses caras, ó, que vão se encontrar aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, da função que eu apaguei aqui, mas na função f de x é igual a x mais 1, qual seria o domínio da função? Todos os elementos presentes no conjunto partida, que nesse caso, ó, seria o 2, tá? Uma coisa que tem que saber, que nesse caso eu só coloquei 1, tá? Mas podem ter muito mais elementos em cada um desses conjuntos, tá certo? O contradomínio é ao contrário, tá certo? São todos os elementos presentes no conjunto de chegada, tá certo? Então, ó, seria, nesse caso, seriam aqui, ó, todos esses elementos, ó, que estão aqui dentro, tá certo? Então, qual seria o contradomínio da função? O 3, né? O 3, ó, é o único elemento, nesse caso, que está presente no conjunto B, tá certo? E o conjunto imagem? O conjunto imagem, ó, tem que saber isso, tem que saber diferenciar o contradomínio do conjunto imagem. Por quê? Conjunto imagem são todos os elementos, ó, que tem uma setinha associando ele, tá certo? São todos os elementos que são correspondentes dos outros elementos do contradomínio, tá certo? Mas aí não é a mesma coisa? Não, por quê? Porque vai ter casos onde a gente vai ter dois elementos, ó, vamos ter dois conjuntos e vai acontecer o seguinte, ó, dois elementos eles vão se ligar, tal, assim, e vai sobrar esse cara aqui. Concorda comigo que todos os elementos aqui pertencem ao conjunto contradomínio? Então esse cara, ele pertence ao conjunto contradomínio, tá? Pertence. Porém, ele não vai pertencer ao conjunto imagem. Por quê? São todos os elementos que tem uma correspondência, que tem uma setinha apontando para eles, tá? Então, nesse caso aqui, né, seria o 3 também. Por quê? Porque o 3 é o único que está se associando, que tem uma setinha apontada para ele, tá? Aí é importante tu saber que ele pode te pedir o conjunto imagem da função ou só de um elemento. Então, qual seria a imagem de 2? Imagem de 2 é igual a 3, tá certo? Conjunto imagem de 2 é só igual a 3. Tá? Então tem que saber isso. E não sei se você reparou, quer dizer, não sei se você... Aí, buguei. Agora presta atenção. Essa que é a ideia de domínio contra domínio imagem. Então, domínio, né, resumindo, são todos os elementos presentes no conjunto de partida. Contra domínio, todos os elementos pertencentes ao conjunto de chegada, e conjunto imagem são todos os elementos que possuem uma setinha apontando para eles, tá? Agora presta atenção, tá? Só tem mais uma coisa que a gente aprendeu no nosso primeiro bimestre, tá? Mais um conceito básico, que é o que? Identificar se um diagrama, tá certo? Uma representação por diagrama, ó, sim, que nem essa aqui, se é uma função ou não. Tu bate o olho nisso aqui, tu já sabe, é função. Ou se não, tá? Então, deixa eu fazer dois elementos aqui, tá? Representando uma função, e a gente vai entender quais são as regras, tá? Então, vou colocar aqui que esse aqui é o conjunto A, o conjunto B e tal, e aqui vai ter os elementos 1, 2 e 3, tá? E o conjunto B eu vou colocar aqui 4, 5 e 6. Não, 6 e 7. Presta atenção. Vai ter a nossa função, né? Essas setas associando os números. Dá um segundo aqui. Não, um pouco aí, meu. Caralho, mano. Pronto, mandei todo mundo calar a boca. Tô puto. Tá. Então presta atenção. Vai ter dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Tá certo?
e vai ter essas setinhas associando esses elementos, tá certo? Então vai ficar mais ou menos assim. Então, ó, 1, 4, 2, 5, 3, 6, tá certo? Isso aqui é uma função. Para a gente saber se é uma função, a gente tem que ver duas coisinhas, tem duas regrinhas. Qual é a primeira? Se todos os elementos do domínio possuem uma imagem, o que ele quer dizer com isso? Que todos os caras que pertencerem ao conjunto de partida, tá certo? Então 1, 2 e o 3, eles precisam ter uma setinha saindo deles, tá? Importante é saindo, não pode ser apontando, tá certo? Senão ele deixa de ser o conjunto de partida. Para cumprir a primeira regra, tá certo? Então, tu vê, a primeira coisa que tu pegar quando vê um diagrama desse é, todos esses caras têm uma setinha? Fechou. Então, isso aqui já seguiu a primeira regra. Aí tu vai partir para a segunda, que qual que é? Todos os elementos do contradomínio necessitam ter apenas uma única imagem. O que ele quer dizer com isso? Que todos esses caras aqui, nesse caso 1, 2 e o 3, eles só podem ter uma imagem. Então, tu nunca vai ver, por exemplo, o 3 saindo duas setinhas dele no 6 e no 7. Tu nunca vai poder ver isso. Por quê? Porque vai deixar de ser uma função. Aqui nesse caso já deixaria de ser função. Tá certo? Uma dúvida também que eu já caí, né, uma pegadinha, é o que? Tu vê aqui, o 2 e o 3, eles possuem, ó, a mesma imagem. Então vai ter, ó, uma setinha no 2 e no 3 apontando para o 5. Pode isso? Pode. Então presta atenção. São dois elementos distintos que possuem a mesma imagem. Isso pode? Pode. Eles possuem uma única imagem. Cada um deles possui uma única. Não importa se a deles é igual. O importante é que eles possuam uma única. O que não pode é um elemento possuir duas imagens distintas. Tá certo? Então isso aqui, ó, nunca tu vai ver. Tá? Se tu quer achar uma função. Então essas são as duas regras. Mais uma coisa que eu esqueci de falar, mas você lembra da primeira regra, né? Todos os elementos do conjunto domínio precisam ter uma setinha partindo deles, uma correspondência. Então tu nunca vai ver, ó, um 4 aqui perdido no conjunto domínio, né? Aí vai deixar de ser função também. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Fico muito feliz de fazer isso aqui, ficar na frente desse quadro, tá? E eu queria que vocês me falassem se realmente ajudou, tá? E se ficou com dúvida, cara, eu quero saber muito se realmente estou ajudando, se isso que eu faço é legal, se realmente ajuda. Então, se tu puder falar, eu vou ficar muito feliz. E, como eu sempre digo, não tenho nada falando que eu posso fazer isso e tal, mas é uma coisa que eu gosto de compartilhar, uma coisa que eu gosto de fazer, tá certo? Então, valeu!